Boa tarde, boa noite, na verdade, né, gente? O Instagram ele pede o título, sabe? Mas aí eu não sei o que ele faz com esse título e o título some. A gente vai falar de alimentação sustentável com a Luísa Haddad, da empresa de impacto Pé de Feijão. Pé de feijão, será que dá pra. Não sei. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa alimentação sustentável e também vamos sortear uma vaga para o curso que agora é online do pessoal lá do Pé de Feijão. Então, estamos convidando, o Pé de Feijão já entrou. Mandem aí, aproveita a flechinha que a gente está nesse esquenta e mandem convite para quem vocês acham que precisa ter uma alimentação mais saudável. Opa, faz tempo que eu não vejo ela. Faz tempo, né, gente, que a gente não vê as pessoas. Ai, Olá, tudo bem? tudo bem. Eu quero ganhar esse sorteio aí, que ótimo. Tem que comentar no post, seguir o Pé de Feijão, me seguir, porque a gente vai fazer o sorteio online. Já estou aqui a postos. Mas antes a gente vai conversar um pouquinho. Então, obrigada, Luísa, por esse convite da gente fazer essa parceria. Faz muito tempo que eu frequento eventos, né, gente, de sustentabilidade. E aí sempre tá a Luísa lá no começo como um projeto, depois como uma empresa. Então tá sempre sendo assim uma referência, né, de uma empresa de impacto. Então, Lu, conta um pouco pra gente como é que você chegou nesse projeto que virou empresa. Conta um pouquinho de Conto, você primeiro. conto sim. Primeiro, obrigada, Dani, pela parceria. Estou muito feliz que a gente está trabalhando juntas. Como a Dani falou, são muitos anos se encontrando em todos os lugares. Meu nome é Luísa, muito prazer para todos que estão aqui. Eu sou bióloga de formação e eu trabalhava como consultora de sustentabilidade, né? Eu brinco na minha vida passada. Olha, E eu sentia muita vontade de trabalhar na ponta. Eu recomendava o que as empresas podiam fazer, mas eu não estava lá fazendo, né? Então isso era uma coisa que já era uma pulguinha atrás da orelha, assim, né? Uma vontade, um desejo de trabalhar com a mão na massa. Na minha vida pessoal, eu passei por um momento muito de ruptura, assim, de como eu olhava para minha alimentação, né? Então, muito nova, trabalhava muito, fiz um exame de sangue e a saúde estava super bagunçada. E aí eu lembro de eu sentando com meu pai para conversar e ele falando: ah, é genético, é assim mesmo, o seu colesterol sempre vai ser alto, não tem muito o que você possa fazer, sua mãe sempre foi assim. E aí a minha mãe tinha falecido muito cedo, e aí eu falei: ai, que gostoso, se ela sempre foi assim. Que história bacana de seguir igual, né? E aí eu fui, né, nessa busca pela tipo, nutrição. homem tentando consolar a gente, né? E aí foi nesse momento que eu comecei a buscar, né, nutricionistas para conseguir mudar, né, minha alimentação, que eu descobri que existia um universo dentro da nutrição e o tanto que a gente estava distante disso, né? O tanto que era difícil para os nutricionistas olharem para a alimentação de uma forma integral, né? Eu já era bióloga, já não queria, né? Tinha sido vegetariana por bastante tempo, eu já não queria consumir muita embalagem, então a questão do resíduo com a alimentação já era um link que existia para mim. E aí, quando eu dividia isso com os nutricionistas na época, era uma coisa tipo, escolhe, ou você come bem, ou você não gera lixo, mas não tem um caminho muito do meio. Então eu lembro que ele falava, você fica muitas horas sem comer, precisa entrar com barrinha de proteína, que era assim, uma coisa que eu não queria incluir nem a pau na minha alimentação, né? Falando, imagina que eu vou viver a cada 3 horas com barrinha de proteína, né? Eu quero comer comida, eu quero me alimentar melhor.
E aí eu falei, gente, eu preciso de alguém que olhe para mim mesmo, né? E que me ajude a olhar para minha vida de uma maneira integral. E nisso eu conheci a Marina Nogueira, que aqui no Instagram não conta calorias. E foi com ela que eu aprendi a comer, né? Aprendi a entender meus sinais de fome, né? De fome e saciedade, a pensar minha alimentação desde o ingrediente, a começar a voltar para a cozinha, a aprender a conservar e tornar a cozinha mais prática, né? O cozinhar mais prático. O cozinhar estava muito distante. Eu sempre fui a que lavava a louça, não a que cozinhava em casa, né? A louça sempre foi minha. E morei em República, sempre era da louça e a que cortava a cebola, porque não choro. E aí a Marina me, com 2 anos, com ela me mostrando que a nutrição ela estava muito além do nutriente, muito além de carboidrato, proteína, né? Ela era toda uma relação com o alimento. E aí foi dessa relação com a Marina, né? Desse relacionamento com ela, que começou a me despertar essa vontade de como que eu podia tornar a nutrição mais acessível, democratizar esse conhecimento sobre alimentação. Então foi aí que surgiu a ideia de ter um projeto onde eu pudesse basicamente levar o que eu estava aprendendo no consultório. Já que as pessoas não vão no consultório, e se elas forem, nem sempre elas vão achar um profissional que tem essa abordagem integral da alimentação, então como que a gente faz essa abordagem chegar nas pessoas? Então foi aí que começou o pé de feijão, assim, a ideia do pé de feijão, foi dessa vivência. Eu acho que eu não vou sortear o curso, não. Nossa, super convidada. Mas aí o pé de feijão, então, foi criado. E aí, como é a proposta dele para o mercado? O que que ele vem resolver nessa sociedade e como ele faz isso? Vamos lá. Eu acho que uma coisa importante, né, dessa pergunta é que sempre perguntam qual que é a dor do participante, né, da pessoa que se envolve com a gente. Eu brinco que a dor que a gente quer resolver maior é uma dor de saúde pública, né? Então, o que motivou o surgimento do pé de feijão são os indicadores que a gente tem de doenças crônicas, por exemplo, né? Então, a gente tem um número muito alto de brasileiros, hoje 74% da população falece por conta de alguma doença crônica não transmissível. Quem são essas, né? Quem é esse nome? É diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, então AVC, infarto, né? E aí tem outras, né? Mas um dos fatores de risco dessas doenças é a má alimentação. Então foi por isso que a gente surgiu, para resolver essa dor. Como que a gente ajuda as pessoas a se alimentarem melhor, para que elas não venham a desenvolver um problema de saúde que pode levar a complicações graves na vida delas. E aí, para as pessoas que se envolvem com a gente, o que a gente tenta resolver, né, é passar confiança para as pessoas fazerem escolhas alimentares melhores. Então, a gente quer que todo mundo que passe pelo pé de feijão seja encantado pela alimentação, né, e o conceito que a gente traz, né, não só a gente, como outros grupos, é o de alimentação sustentável, né? Então, uma alimentação nutricionalmente adequada, mas ambientalmente responsável. Né? Então, a ideia é trazer mais confiança para fazer essas escolhas e aumentar a frequência de consumo de fruta, legume e verdura. E como a gente faz isso hoje, os produtos, né, serviços que a gente vende são programas de qualidade de vida dentro de organizações. Então, a gente normalmente implanta hortas e usa essa horta como uma plataforma mesmo, um lugar onde a pessoa vai experienciar a alimentação ali na prática. E aí dá as oficinas da forma mais didática e acessível possível para que a pessoa queira se alimentar melhor, porque ela se envolveu com a produção do alimento, né? Ela se envolveu com esse processo da comida dela. Então a gente vende isso para empresas, para os colaboradores das empresas, vende isso para organizações sociais, e aí pode ser a empresa financiando ou a própria organização, né? E a gente tem alguns programas mais pontuais, então Dia da Alimentação, Dia do Meio Ambiente, que a gente faz esses eventos de conscientização. Isso era o nosso cenário pré-pandemia. E aí agora na pandemia a gente começou com as pessoas físicas, né? Então agora a gente lançou já 2 jornadas para plantar com as pessoas em casa, e agora a gente está lançando os 2 cursos, o de horta de alimentação. Então, é a primeira vez que uma pessoa física pode contratar o pé de feijão, né? Pode comprar algum serviço do pé de feijão. Até então era gratuito para todo mundo, porque sempre tinha uma organização financiando. Esse é o modelo, né? Então, corram lá, né? Que agora
vocês podem acessar diretamente, não precisa esperar a sua empresa ter a boa vontade e a consciência, né, de contratar os serviços, mas pode também se quiser, né? E eu, assim, eu fui fazendo um resgate quase que até a infância, enquanto você falava, porque a minha mãe, ela veio do interior, onde os quintais tinham árvores frutíferas, verduras e uma série de coisas. Então, na minha infância, eu vivi isso, sabe? Eu vi, assim, a minha tia quebrando o pescoço da galinha para fazer a galinhada, assim. E aí, mas muito além disso, eu lembro da gente chupando manga e entrando na piscina, assim. Então, a minha alimentação, eu acho que eu tive sorte dela ser um pouco mais equilibrada. Quando eu entrei no MBA, eu engordei 7 quilos comendo esfirra, só massa de farinha branca, né? Que eram aquelas coisas. E como você está num contexto assim de muita ansiedade com o trabalho, que foi a época mais intensa, foi quando eu inaugurei a agência sustentável, enfim, foi uma época assim que eu estava no auge no Banco Real e ao mesmo tempo fazendo MBA, e aí eu engordei e eu sempre fui magra, assim, meu biotipo é magro e tal, então eu fiquei muito assustada, assim, tipo, eu falei, nossa, não, sabe, não tô me reconhecendo, tô ruim. Aí eu procurei um médico ortomolecular. E aí ele pegou e fez uma tal dieta da proteína na época, né? Essas dietas assim que são muito, eu acho que, não sei se é moda, mas eu acho que foi por um bom tempo isso tido como saudável, assim. A dieta da proteína, proteína, proteína. E aí eu adorei, assim, eu sofri no começo, tipo, uma semana passando fome, porque eu tava muito no carboidrato, né? E sempre assim, frutas sempre, verduras, legumes sempre eu comi. Só que eu carreguei mais nessa outra parte. E aí eu emagreci rapidamente numa viagem que eu tava, inclusive, e tal. Então, assim, a alimentação para mim sempre foi um fator super importante. Eu sempre fui a chata da marmita, sabe? Marmiteira no trabalho, na faculdade, em todo lugar. Eu sempre fui, eu sou a marmiteira nos eventos, assim, tipo, o pessoal olha assim, o que que é essa mochila, velho? Né? O que que você vai ficar carregando essa mochila o evento todo? Aí tá lá, meu tripé para fazer as entrevistas, meus lanches, meu guardanapinho de pano, minha garrafa, aquele kit Dani Bananinha. Então, a alimentação sempre foi algo assim super importante para mim. Mas isso mudou de uma maneira quando eu me tornei vegetariana e depois vegetariana estrita, né? Então, aí, assim, eu tenho ressignificado o tempo todo essa questão da alimentação. Eu sou a louca dos vasinhos, mas eu só consigo plantar alguns temperos que em uma semana eu como tudo, né? E, e aí eu tô nessa jornada que você falou de você reaprender a cozinhar, só que agora olhando mais essa origem, né, desse alimento. E aí você já até respondeu a pergunta que eu ia fazer do que é uma alimentação sustentável, porque eu fiz uma live a semana passada falando de termos, né? Como a gente fala assim que tudo é sustentável, que as pessoas põem sustentabilidade em tudo, mas você já explicou, né? O conceito do que é sustentável para vocês. É, e aí me veio também outras coisas que vieram muito em mente, que tem a ver com algumas lives que eu fiz agora, recentemente, foi o objetivo social, né, do pé de feijão e como ele responde uma das questões mais antigas, assim, que nos levou a se reunir ali na ONU, né? Que a primeira das questões era fome, mortalidade infantil, mas a fome foi um grande motivador desse movimento que, né, dos primeiros objetivos do milênio e aí depois os objetivos de desenvolvimento sustentável, foi a fome. Porque assim, a gente tinha um número tão grande de famintos que a gente precisava fazer alguma coisa, né? Eram bilhões de pessoas, assim. E daí a gente, eu não sei quem que nasceu aqui na década de 70 e que passou já
viveu essa década de 80, mas na década de 80 tem algo que é bem famoso, que a gente pode lembrar, que foi aquela união dos artistas para fazer o single, né? We Are the World, que era para arrecadar dinheiro para esses famintos. E a Uhum. fome, e a fome hoje, ela tomou ela tem uma outra cor, né? Que a fome agora é uma fome invisível. Então você tem pessoas obesas e você tem com falta de nutrientes, não é? Não sei se Sim. você quer falar um pouquinho disso, de fome, dessa fome invisível, que é o que a gente está passando agora, quando você vê, por exemplo, pessoas no sertão que não têm acesso à fruta, porque ali já está em processo de desertificação, tudo fica longe, a pessoa tem, enfim, uma dificuldade imensa de acesso ao alimento saudável. E Uhum. como acontece também, são ilhas de, eu não lembro, acho que é ilhas de fome que chamam, É, os ilha, desertos alimentares. deserto alimentar, né? E tem a questão, e o que que é, então, que aparece nesses ODSs também como segurança alimentar? Aparece com esses nomes, mas no fundo a gente está falando de fome, né? Sim. Fala um Então, pouquinho. podemos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, para resolver a questão da alimentação, são vários aspectos, vários blocos, né, que precisam ser trabalhados. Um dos blocos é acesso, né, as pessoas terem acesso a uma alimentação saudável, né, uma alimentação adequada, né, e saudável. O pé de feijão, ele consegue trabalhar um pouquinho no acesso, mas não muito. Mas a gente trabalha muito mais no acesso à informação sobre alimentação, para que as pessoas consigam cobrar isso melhor e também fazer escolhas melhores quando essas escolhas estão disponíveis para elas. Né? Então, quando a gente pensa na referência nacional, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz vários aspectos que precisam ser trabalhados, então a gente trabalha muito mais na informação. Então, quando a gente fala de ODS, por exemplo, que a gente mais pega e defende, né, que a essência do pé de feijão é em saúde e bem-estar. Né? Então, como que a gente faz para levar informação para que as pessoas tenham mais saúde e bem-estar? A gente consegue trabalhar no acesso, mas como que a gente faz isso? Tentando com que as nossas oficinas e a informação que a gente leva faça com que as pessoas tenham confiança de plantar a própria comida. E isso dê uma autonomia alimentar, né? Então eu entendo que eu sou capaz de plantar o que eu vou consumir, né? E eu possa descentralizar a produção. Então eu estou numa comunidade, eu aprendo a produzir e eu consigo ter uma horta na minha comunidade que vai me abastecer localmente, mesmo que seja de poucas coisas. Né? Então eu consigo me abastecer de couve, eu consigo me abastecer de alface, eu consigo me abastecer de outras plantas que eu não plantei e que nasceram ali de uma forma espontânea, né? As punk, as plantas não convencionais. Então, ajudar as pessoas a identificarem tudo que é comida, que pode estar disponível perto dela, e ela saiba como interagir com aquela comida para que ela sempre tenha acesso. Mas as hortas do pé de feijão, elas têm uma essência mais educativa do que produtiva. A gente não tem hortas que abastecem comunidades inteiras, a gente ainda não conseguiu chegar lá. Um dia, quem sabe, a gente chegue, né? Mas ainda não. Mas o que a gente consegue, por exemplo, a Mari, que trabalha no pé de feijão, que é que cuida das hortas aqui, ela também trabalha no Instituto Cairós. E aí, lá no Cairós, eles estão com um projeto agora que a Mari tá como agricultora lá, na Prefeitura de Jundiaí, produzindo punk para merenda escolar. Então, o que a Mari faz? Além do papel de produção, ela capacita as merendeiras de como incluir a punk na alimentação das crianças. Como que eu incluo essas verduras, né? Essas plantas que são super resilientes, são resistentes, não exigem nada do solo. E por não exigir do solo, eu não preciso entrar naquele ciclo da agricultura convencional, né? Que a planta suga o solo, eu tenho que entrar com fertilizante, eu tenho que entrar com todos os insumos químicos para que eu consiga produzir, né? Então a punk ela não demanda isso, né? Então a gente leva a informação para que, por exemplo, a Prefeitura de Jundiaí fale, nossa, é possível incrementar a diversidade alimentar das crianças com essas espécies, então é possível produzir.
O nosso papel ele é muito mais esse, eu não sei se ele ficou claro, mas de ampliar o horizonte sobre a alimentação. E principalmente, né, uma bandeira muito grande do Pé de Feijão é ensinar as pessoas sobre leitura de rótulo, né? Para a gente começar a entender que a gente pode ter uma alimentação cada vez mais natural e sempre que a gente tiver acesso, né, a essa a possibilidade de comprar na quitanda, de comprar um alimento, uma fruta, uma legume, uma fruta, um legume, uma verdura, né, os in natura que a gente chama, a pessoa escolher isso porque ela entende que é melhor do que o pacotinho que está disponível para ela, É né? um, Então, é um frequentar de feira, né? A gente, como trabalha muito aqui em São Paulo, é difícil a gente estar numa comunidade onde não tem feira livre próxima. Em todas as que a gente já trabalhou aqui, tem uma feira não tão próxima, porque o deserto alimentar passou 400 metros da sua casa. Se você não tem acesso a alimentos in natura, você está no deserto alimentar, mas às vezes está a 800 metros, né? Ainda é possível de ir, até 1 quilômetro a pessoa consegue ir. Então, esse estímulo aí à feira e fortalecimento das feiras é uma coisa que a gente tenta bastante, né, nas oficinas, estimular isso, porque é na feira que você vai conseguir comprar o alimento integral, né, comprar a cenoura com a rama, comprar a beterraba com a folha e conseguir enriquecer a sua alimentação, né? Então, a feira acaba sendo esse espaço acessível para as pessoas. eu faço votos, porque aqui no meu bairro a feira resolveu plastificar as coisas, então é uma briga quando eu vou. E aí eu comecei a comprar umas coisas de uma barraca bem pequenininha de uma mulher que temperos, coisas assim, e ela tem a raiz também, então eu não consigo plantar. Aí eu conversei com ela e aí assim, a minha esperança é que ela fosse a produtora. Ninguém ali dessa feira aqui da região de Moema, ninguém produz. Ninguém é o produtor. São todos atravessadores. Então, eu acho bem triste isso, porque eu fiz um trabalho sobre alimento orgânico em 2016, fiz uma pesquisa e eu fui em quase todas as feiras orgânicas. E é tão diferente o cenário, é absurdo assim a diferença, sabe? A feira convencional aqui de Moema, que né, é ridícula, é quase Uhum. que não uma feira, assim, você fala, não estou nem acreditando. E aí, e as feiras orgânicas, tem uma aqui no Brooklyn, tinha uma no Ibirapuera, não sei se está rolando agora, né? Mas aí Tá. você tem que chegar bem cedo, porque o produtor veio, é aquele perrengue que o cara produz, aí uma vez por semana ou duas ele tem que vender, ou o colega do lado traz as coisas dele, na outra ele vai, é uma doideira. E aí sim, entendeu? E aí ele te ensina. Ele vira e fala: Você sabe o que que é isso? Isso aqui é tal coisa. Você sabe não sei o quê? E ele vende pelo preço do trabalho dele, né? Então, não quero saber se ficou menorzinho, se não tá com uma cara instagramável, né? Isso aqui foi todo o suor. Então, ele cobra aquele preço que é o justo, né? Uhum. Uhum. E, e aí tem até, eu acho que essa questão é sempre bom a gente lembrar, né? Quando você fala que a punk não precisa, né, de muitos cuidados, assim como a gente precisa de algumas coisas, a gente tem que lembrar também que todas as sementes, a maioria das sementes foi toda modificada, né? E muito dessa modificação inclui o fertilizante do cara que modificou a semente, né? Então, assim, tipo, eu modifico para que você fique assim, dependente do meu fertilizante, que, entre aspas, na verdade é um agrotóxico, é uma química, né? Então, tem muito dessa manipulação que a gente perdeu essa história, né, no meio do caminho, enquanto a gente estava trabalhando loucamente nas empresas, essa história foi rolando, né? A gente foi deixando rolar. E tinham duas pessoas aqui na live, Lu, que são produtoras, exatamente Incrível. do jeito que você fala, assim, do jeito que você tem o conhecimento que você está levando, elas estão fazendo. Uma é de Paraisópolis, eu não sei se ela está aqui ainda, mas eu faço questão de reforçar o trabalho da Elisandra Cerqueira. Ela é sócia do Bistrô Mãos de Maria, e eu tive lá e eu quase chorei, assim, de tão feliz que eu fiquei, porque eu fui recebida com uma feijoada vegana e eles ficam numa laje em cima da associação do bairro. E ali ela planta tudo de forma orgânica e ela ensina as pessoas ali. O bistrô também dá aula. E eles estão distribuindo milhares de marmitas diariamente
com arrecadações, então acho que é bom lembrar, né? Porque a pandemia continua, essas pessoas continuam numa situação de não só insegurança alimentar, mas assim, risco de sobrevivência mesmo, por falta de recursos mínimos, que é o saneamento e a alimentação, e ela continua arrecadando isso no Mãos de Maria Bistrô. O perfil é Mãos de Maria Bistrô. E a outra que estava aqui foi um post que eu fiz mais recente, de um projeto da prefeitura que fez toda uma ligação de pessoas como o Pé de Feijão, assim, empresas como o Pé de Feijão, que tem a metodologia, a tecnologia, o ensinamento, o conhecimento, com pessoas que pudessem produzir nas suas localidades e também capacitar mais pessoas, gerar renda. É ali a esperança. Essa comunidade fica aqui na Ilhas Garcia, ali na região do Butantã, meio que indo para Cotia, assim, perto da Raposa. E ela também tem, assim, foi uma mobilização enorme que ela fez ali na comunidade, e a horta um dos valores que ela entregou para essa comunidade é essa horta também. Então, tinham duas pessoas aqui super a ver com esse movimento todo, e são, assim, exemplos lindíssimos. Não, e Bom, a Lia tá também fornecendo as marmitas agora na pandemia, né? Acho que eles estão servindo 70 marmitas por dia com a produção da horta de lá. eu nem lembrava, tá vendo? Porque aí é uma comunidade que tudo assim, ela chegou lá e, não, vem cá, vamos fazer, né? Vem como é. E aí ela me convidou para visitar, assim, pô, eu tô devendo, né? Tô devendo super, porque agora a gente ainda tá meio quarentenado, né? Eu saio para fazer duas Sim. coisinhas aqui, mas o resto é em casa direto, né? Mas vamos Sim. lá. Dessa experiência que vocês têm, já tem o quê? Uns 5 anos? Começou em 2014, mas o primeiro projeto, a primeira horta, em 2015. Tá. 2014 ainda era no campo das ideias. Que você pode trazer de exemplos assim positivos? Tipo, teve esse projeto, foi super inspirador, deu nisso, aquilo, resultados assim. Nossa, difícil essa pergunta. Eu acho, para mim, um dos projetos, acho que tem dois projetos muito marcantes, assim, um que foi o primeiro, né? Então, o nosso primeiro projeto, ele foi lá no Capão Redondo, na laje da horta da Fábrica de Criatividade. E o nosso primeiro grupo, né? Eu esqueci de comentar isso, né? O Pé de Feijão, ele trabalha muito em grupos, né? As formações são em grupo, a gente estimula muito essa troca em grupo. E eram 15 mulheres que a gente formou esse primeiro grupo. E eu não esqueço a Kleiser, que era uma das mulheres, né? Ela chegou no primeiro encontro, eram 6 encontros, eram 6 meses, um encontro por mês. E ela chegou super preocupada, porque ela tinha acabado de casar. E ela falou: eu acabei de casar e agora, tipo, a alimentação da minha casa tá comigo, né? Eu que sou responsável por tudo. E eu não dou conta. Assim, não consigo, tipo, é difícil e ainda vem essa cobrança em cima de mim. E aí a gente falou: calma, né? Daqui um abraço, né? Vamos lá, vamos com calma ver como que a gente consegue tornar esse cozinhar um ato mais prazeroso e menos angustiante para você. E aí, na segunda vez, a Cleiser trouxe a irmã dela. Na terceira vez, ela trouxe a mãe. No quarto encontro, tava lá já esse grupo. E no último encontro, ela trouxe o marido dela. E aí foi muito lindo ver o processo dela de ir aprendendo sobre alimentação, né, lá na horta, aprendendo a levar os temperos, a cozinhar, a congelar, né? Foi muito bonito de ver como o cozinhar foi ficando mais prazeroso e como ela foi trazendo a família e realmente tornando aquele momento um momento mais gostoso, que aquela angústia que ela chegou no primeiro encontro, no último, ela era só sorriso e só festa. E aí eu lembro que a gente coletou uma gravação de vídeo dela nesse dia, né, no encerramento, e ela falou: era como se eu tivesse um tampão em relação à minha alimentação. É como se eu nunca tivesse olhado para ela. Tinha um tampão no meu olho, e aí vocês tiraram, então agora ela falou: nunca soube que eu podia congelar fruta. É. Né? Ela falou: eu nunca soube que eu podia, eu nunca pensei que eu podia fazer meus próprios lanchinhos, que eu não precisava ficar comendo na rua as firras, as coisas, a pipoca, né? Todas as coisas que ela deu o exemplo do fofura na época. Eu lembro que ela falou que ela comia muito fofura no metrô, né? As barraquinhas de metrô e de ônibus, normalmente, né? Os alimentos que são vendidos lá são esses, né? E eu Que é lembro isso? que ela trouxe isso. Oi? Que é isso? Fofura é um salgadinho, é uma marca de salgadinho.
Ah, pensei que era um bolinho. Não, é um salgadinho, bem uma carinha bastante de isopor, assim, bem bonitinho. E aí foi muito lindo. Naquele momento, 6 meses depois, foi lindo de ver o processo dela, né? De passar a congelar, de passar a planejar a comida e poder ter essa confiança nela mesma, né? E de conseguir trazer o marido para isso, né? Dividir um pouco isso, porque se tornou uma atividade mais prazerosa. E aí, 1 ano e meio depois desse processo, desse projeto terminar, a gente chamou o grupo para conversar de novo, para saber, né, qual que era o impacto de ter participado de uma coisa do Pé de Feijão depois de um tempo, né? E Uhum. aí ela tinha emagrecido 10 quilos, 1 ano e meio depois. E Isopor, aí ela começou. Oi? isopor engorda, então. E aí ela começou a me contar, ela falou, Lu, agora, tipo, todos os presentes que eu vou dar para alguém, eu sempre procuro comprar de quem faz. Eu compro de pequeno produtor, eu passei a comprar minhas roupas em brechó. E aí a gente foi entendendo, né, que quando a gente começa a olhar na a nossa alimentação, que a gente fala muito sobre escolher para onde vai o seu dinheiro, né? Então, são estágios, né, pela fala anterior, né? A gente sabe que na feira convencional não tem produtor. Algumas têm. Onde eu morava, na Santa Cecília, tinha uma barraquinha de produtor. Algumas têm, outras não. A gente sabe, mas o primeiro estágio é que a pessoa consiga começar a inserir o alimento, né, a fruta, legume, verdura na alimentação dela. E aí é onde ela puder comprar e ter acesso. Depois, a gente começa a trazer isso, né? Ah, então você está comprando lá da feira, tem algum produtor próximo de você? Tem algum instituto que você pode comprar? Tem alguma feira orgânica que você possa ir? Uma cesta que você possa encomendar? Então, são passinhos, né? A gente chama os projetos de partilhão de jornada, porque é uma jornada mesmo. E às vezes você não consegue começar ela lá da frente, né? Você precisa começar do passo um, né? Então, foi muito lindo entender que nessa jornada da Kleiser foi muito além da alimentação. Todas as escolhas de para onde ela estava mandando o dinheiro dela começaram a mudar. Então, esse foi um projeto que me marcou muito e ela especificamente me marcou demais, assim. E aí a gente fez esse mesmo processo na Barilla, né, uma das empresas que é cliente do Pé de Feijão, o ano passado, que a gente conseguiu formar todos os colaboradores, Olha. também de maio até dezembro. A gente fez uma formação mesmo, aula por aula, e aí foi muito lindo nas medições de impacto ver, né, as pessoas, tipo, 87% da empresa com clareza sobre leitura de rótulo, né, sobre entender, e uma empresa que produz produtos, né, industrializados, começar a refletir sobre isso, né, e olhar os produtos Lu, você travou para mim. Travei? Já voltei ou eu tô Agora travada? Voltei. voltou. Você parou assim, com clareza sobre a leitura de rótulos. Com clareza sobre leitura de rótulo, 100% trazendo mais confiança, né, de comer fruta, legume e verdura, e aí coisas que marcaram muito. A gente faz uma medição de impacto antes e depois, né? E no antes, de frequência de consumo de fruta, legume e verdura, tinha bastante gente, né, uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? No final, não tinha mais essa resposta. Era de 3 vezes por semana para frente. Né? Então, esse tipo de resultado é o que faz tudo valer a pena, assim. Sim. E aí, esses me marcam, e agora em fevereiro foi muito lindo esse processo. Quando o Pé de Feijão começou, essencialmente, né, qual que era a ideia no começo? A cada um projeto implantado pago, a gente vai fazer um gratuito. Essa era a meta, né, de vida do Pé de Feijão. E aí a gente mal conseguia vender o pago e vendia a preços muito baratos, né? E aí a gente viu que isso não era possível. A gente pagava a equipe, parava de pé, né? E aí a gente começou, não, então a gente faz vários pagos, quando a gente junta um pouco de dinheiro e faz os gratuitos, e ao longo do caminho, tudo que for possível de fazer gratuito, a gente faz. Né? Então, oficina em universidade, isso tudo, a gente faz várias oficinas gratuitas ao longo do ano, mas projetos maiores a gente deixa para entender se a gente consegue. E aí o ano passado foi um ano muito bom para o Pé de Feijão. E aí a gente queria escolher um lugar para fazer um projeto mais robusto esse ano. E aí a gente fez na Agência Solano Trindade, na Zona Sul. E aí a gente fez a horta lá em fevereiro, sem saber ainda da pandemia, foi no comecinho de fevereiro, dia 7 de fevereiro. E aí essa horta
né? A Tia Nice, que é a mãe do Tiago lá da agência, ela que cozinha. E a Tia Nice fazendo as marmitas e distribuindo na pandemia e mandando foto da horta, e aquela horta espetacular, e a gente sabendo que a horta estava indo para a marmita das pessoas, né, que estavam numa situação extrema de insegurança alimentar. Então, isso faz tudo valer a pena, sabe? E é isso, lá não tinha horta antes, então você sabe que é um impacto e que é um impacto duradouro e para sempre, né? A Tia Nice, ela tem um cuidado e um carinho com aquela horta que a gente sabe que aquele projeto nunca vai morrer, né? E que ele vai ter vários braços, porque as pessoas se inspiram lá e fazem sua própria horta, né? Então é um pouco esse papel, escolher lugares que vão ser inspiração para outros lugares, né? Para chegar onde a gente não vai chegar, né? A gente não vai chegar em todas as organizações que a gente gostaria, né? Então, Mas escolher esses lugares emblemáticos fazem tudo valer muito a pena, assim. não, eu tenho noção do impacto que é isso, porque eu trabalhei com jovens em situação de vulnerabilidade. Olha só quem entrou nessa live agora. Eu vou ter ó, Tiago Vita Brasil, que é como que chama o projeto que ele participa? Comer bem, viver bem, bem viver, bem viver. E esse cara, gente, eu aprendo tanto com ele. É um ativista, professor, agricultor, tudo maravilhoso, uma honra, assim. E é um cara que trabalha muito com isso, né? Através da agroecologia. E você fez um spoiler até da pergunta que eu ia te fazer, que tem muito a ver com o trabalho do Tiago, que é sobre é, o ato político. Como é um ato político e por quê? É muito a ver. Olha, gente, Tiago Vila Brasil, sigam esse cara. Sociedade do Bem Viver. Valeu, obrigada aqui. É uma inspiração para a gente também. Nossa, essa pergunta vai longe, né? Mas eu vou só te dar uma noção do tempo para a gente poder dar tempo de fazer o sorteio, tá? Vamos lá, que eu tô sem Tem, horário. a gente tem 20 minutos. Eu acho que essa pergunta é muito importante. E você falou, e a gente está vendo realmente todas essas comunidades empoderadas com esse conhecimento, conseguindo dar um certo suporte para essas milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, comer é um ato político, eu te pergunto isso porque eu trabalhei muito com jovens em situação de vulnerabilidade, e aí a minha observação, assim, era que, sei lá, 5% deles, no máximo 10 tinham noção disso e tinham uma alimentação mais saudável e traziam lanches e tal. O resto gastava aquele pouco dinheirinho para comprar coisas industrializadas que não tinham o menor valor nutricional, assim. E assim, isso é um grande status para quem foi criado assim, né? Não aprendeu o outro lado, enfim, você valoriza aquilo que o capitalismo te vende, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse comer ato político. Você já falou bastante, né? Sobre as pessoas se libertarem disso e tomarem assim as rédeas da sua alimentação nas próprias mãos e tal. Mas vamos falar um pouquinho mais o quanto isso muda a nossa visão das coisas, de ler rótulo, enfim. Fala você, porque eu falo demais. Vamos lá, não sei, vamos ver por onde eu começo, mas assim, hoje, metade das terras no Brasil, né, então 46% das terras aqui no Brasil estão na mão de grandes produtores de comida. Por que que eu estou fazendo comida, né? Porque são Pode. produtores de commodities. O que que são as commodities, né? São alimentos que são produzidos em grande escala para exportação, né? Então eles têm um custo muito baixo, né, para exportação e só vale a pena eu produzir se eu produzir em grande escala, porque eu tenho um lucro muito pequeno por cada saco de milho, por exemplo, que eu produzo. Então só vale a pena produzir se eu tiver uma terra enorme. Esses alimentos que vão para exportação, eles voltam na forma ou de carne, né? Então, os que vão, os que ficam aqui, né? Então, é muito milho plantado para alimentação animal, né? Ou para nutrir a indústria de ultraprocessado. Então, é o milho que vai dentro daquele industrializado que você não sabia que tinha milho, né? É a soja que vai dentro de algum industrializado que vai engrossar, que você não sabia que tinha. Então, é interessante a gente pensar que toda vez que eu compro um industrializado, eu não vou nem falar só do industrializado, tem industrializados maravilhosos, mas assim, que eu compro um alimento ultraprocessado, né, um alimento que
passou por vários estágios na cadeia e que nutricionalmente pode ser que eu nem tenha mais resquício da comida lá, né? Eu estou financiando essa indústria. Quando eu como muito mais carne do que eu preciso, eu estou financiando essa indústria que produz uma grande propriedade, nem sempre respeita todas as legislações, né? E mesmo que respeite, ela não está numa produção que tem uma sintropia, que tem um casamento bonito assim com a natureza, né? Ela está tentando dominar a natureza. Então eu coloco a mesma espécie plantada numa grande área que vai naturalmente pegar alguma praga, porque o que protege da praga é diversidade, eu não tenho diversidade, são monoculturas. Né? Então, quando a gente decide comer mais planta do que carne, já é um ato político. Eu já estou quebrando, né, essa grande produção feita para alimentar animais. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é, se eu compro as minhas plantas de um produtor local, pequeno, né? Então, se eu comprar, por exemplo, orgânico, de um produtor orgânico, né? Eu estou ajudando uma família inteira a se manter no campo. A produção da agricultura, a produção que está na nossa mesa, 70% vem do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Tá? Então, se eu consigo comprar do pequeno, mesmo que seja da feira, do atravessador, aquele atravessador comprou de um pequeno, né? De alguma maneira o dinheiro chegou menos lá, porque não foi uma compra direta, teve um atravessador no meio, né? Mas eu ainda assim na ponta tem um pequeno. Eu consigo manter os filhos desse agricultor no campo, né? Eles não vão precisar vir para a cidade porque eles são bem remunerados lá. O pequeno agricultor não vai estar nessa agricultura extensiva, ele não vai precisar aplicar, né, toda aquela receita que precisa ser aplicada quando a gente fica dependente de uma semente que só é produtiva se eu colocar o fertilizante, daqui a 15 dias o inseticida, daqui a 15 dias o fungicida. Né? A pequena agricultura não tem nem dinheiro para comprar todos esses insumos. Né? Então, naturalmente, ela pode ter menos uso de insumo químico. Então, eu começo a entender qual é a cadeia que eu quero financiar. Né? Então, esse é um dos braços políticos. Outras formas políticas de alimentação é, por exemplo, eu priorizar alimentos que são brasileiros. Frutas que são brasileiras, frutas que são locais, frutas que estão na época. Tudo isso é político. Né? Tudo isso faz com que eu respeite cultura alimentar. Né? Quando que a cultura do brasileiro passou a ser comer só arroz do Himalaia, chia, né? Assim, são alimentos bacanas, né? Podem ser, não vou nem entrar no se é saudável ou não é saudável, mas assim, quais são os alimentos que são nossos? Cadê a mandioca na nossa alimentação? Né? Cadê o respeito às frutas que são tradicionalmente brasileiras e que a gente podia comer mais? O cambuci, né? Espécies da Mata Atlântica que a gente desconhece. Então, a alimentação ela é um ato político em muitas frentes. Eu acho que a gente podia ficar aqui uma live só disso, né? Mas principalmente isso de para onde vai o seu dinheiro, né? O dinheiro do que você come, eu acho que é o maior poder que a gente tem. Mas uma coisa que eu aprendo muito, né? Eu dou aula no gastronomia periférica, né? E eu aprendo pra caramba com eles. E uma coisa que a Adélia me trouxe, né? O Max, que era um professor lá também, é que é muito difícil da gente falar de escolha quando a gente não tem escolha. Né? Então, quando a gente fala de uma pirâmide aí de necessidades, primeiro eu tenho que atender a necessidade. Se ela for atendida com miojo, que seja, né? Com macarrão instantâneo, que seja. Depois que essa pessoa passar a ter escolha, né, a gente ajuda ela a fazer escolhas melhores. Mas, às vezes, a gente está num estágio muito mais inicial de tirar aquela pessoa de uma situação de fome. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala tem que comer comida de verdade, só tem que comer isso, orgânico, do pequeno produtor, agroecológico, porque tem até um movimento que ainda bate no orgânico, tem orgânicos que também são monoculturas. Então, a gente tem que sempre pensar que depende muito da realidade que a gente está e com quem que a gente está falando. Né? E adequar o discurso para o que é possível para quem está ouvindo a gente. Né? Então, esse discurso da comida de verdade é maravilhoso, mas ele nem sempre ele vai ser para todo mundo, né? Então, a gente também aprender a respeitar isso, né? Ô, Lu, eu estou um pouquinho preocupada aqui com o horário para a gente fazer o sorteio ao vivo, né? Eu acho que tem muito pano para manga, tem muita coisa para conversar, e aí fica o convite, né, gente? Vem para o curso,
né? São vários encontros online, tem um extra, e aí elas vão estar passando todo esse conteúdo, porque é um assunto realmente gigante. Inclusive, eu ando apaixonada por isso e estou colaborando com um projeto que participou de uma aceleração agora, que chama Jornada do Alimento, até postei outro dia. Lá vocês podem ver também como que forma um grupo para comprar direto do produtor. Então, um dos pilares ali o perfil está aqui no Instagram, Jornada do Alimento, é uma mestranda aqui da USP Leste que criou e tal. E aí tem o curso, né? Uma outra coisa que eu tô apaixonada é, não sei se você conhece um podcast de uma professora que chama Panela de Impressão. Ela também trata essa questão do alimento, e aí é que nem o clima que eu estava falando agora há pouco numa outra live agora à tarde. Meu, clima é tipo planeta, o assunto. Alimento é a mesma coisa. Alimentação vai para tudo, todos os lados, assim, a gente consegue falar sobre o impacto da alimentação. Então, eu vou virando aqui. Se você quiser ir falando um pouquinho do curso, enquanto eu preparo o sorteio, né? Acho que é legal. Posso contar. O curso ele foi desenhado com dois pilares principais. Um é trazer um pouco de um conceito teórico sobre alimentação, então um pouco dessa discussão que a gente está tendo aqui, do que é alimentação sustentável, todos os aspectos que estão envolvidos nela. Depois ele tem um bloco todo mais prático, né? Que são as dicas mesmo, né? A leitura de rótulo, a gente entender o papel que os alimentos industrializados têm na nossa alimentação, dicas de conservação, de planejamento alimentar, para que o cozinhar fique mais fácil, né? E a gente ganhe confiança e autonomia na cozinha e sinta que a gente não depende de ninguém, né? Que a gente consegue fazer a nossa própria comida de uma maneira mais saudável. Então, o curso ele gira em torno de a gente trazer alguns conceitos que vão provocar uma reflexão na forma como a gente come hoje, mas sair do conceitual e vir para o prático, né? Pelas dicas. Quem vai dar o curso é a Juliana e a Raquel, que são as nutricionistas do Pé de Feijão, que são maravilhosas, assim, pessoas muito didáticas e muito fofas, muito acolhedoras. Essa é uma premissa do curso. E aí ele tem uma aula bônus que é esse link com o plantio, né? Então a gente vai falar sobre fome, saciedade e também como que a gente pode incluir, né, o plantar dentro da nossa, quando a gente fala de nutrição, onde que entra a horta, né? Então o curso ele é essa ligação. Tem uma pessoa aqui que fez uma oficina com você no SESC. Hoje ela estava estudando nutrição, falou que o sonho é trabalhar em algo como o Pé de Feijão e uma outra empresa, Mesa Brasil, que eu não conheço. Eu tô Linda. aqui, gente, com o número. Então eu vou sortear para a gente não perder a atualização do site, porque é meio chatinho esse negócio aqui. Então vamos ver quem vai ganhar, né? Esse curso. Essa pessoa ela vai ter que compartilhar esse negócio todo com a gente. Estou ansiosa aqui de ver quem vai ser. Carregou aqui. Vamos lá. Marive, que é comentário que ela fez. Rafaela Mamendi, tarará, tarará. Agora a gente só vai verificar se ela segue a gente, se ela seguiu os dois perfis. Vamos ver. Alguém que está aqui na live, a gente consegue ver se ela segue o Pé de Feijão pelo seu aí, ou a gente precisa que alguém do Pé de Feijão confira lá? Não, eu consigo ver aqui. Ah, perfeito. Eu vou só conferir. Ah, não, aqui eu não consigo ver, então. Como eu faço para ver? Se você entrar no dela, vai te aparecer para seguir de volta e tal, você vai saber se ela está te seguindo. É, né? As pessoas que nunca fez sorteio na vida. Seguir de volta. Ela me segue agora. Gente, vamos ver. Seguidores. Ah, então, você. Eu não consigo ver se Eu vou ela pedir te para alguém do Pé de segue, porque. Feijão, que está aqui na live, deve ter alguma das meninas aqui, dá uma olhadinha se ela segue a gente. Tererê.
Você pode colocar a Começar. arroba dela aqui no comentário? Arroba, arroba, arroba. 1, 2, 3, Marive. Isso. Pronto, Marive. meninas, a Sil e a Ju estão aqui, vão dar uma olhadinha. Ah, Silvia. Se ela segue a gente. E aí eu queria contar uma coisa, né? O curso, ele estava previsto para começar agora em setembro, mas a gente adiou ele para outubro, porque outubro é o mês da Ah, sim. alimentação. É o dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. E a gente resolveu separar, né? Então, começar o de horta primeiro, que começa essa sexta-feira, e o de alimentação em outubro. A Sil comentou aqui que ela segue a gente. Já conferiu É, lá. Tudo certo. então, está sorteada a nossa querida participante do curso. Ela segue um monte de perfis assim. Acho que ela vai curtir pra caramba, que ela é toda cheia assim, de seguir as coisas de horta, essas coisas, super bacana. Bom, Ai, que parabéns, massa. Marive. E, e aí, agora, então, gente, aproveitem o curso. Eu fiquei com vontade, mas eu acho que eu não tenho tempo mais nem para fazer assumir aqui. Tô meio desesperada com esse. Retornei algumas aulas presenciais, e aí eu tô meio que ficando em pânico. O que você traz para a gente dessa primeira turma que vocês fizeram, que foi um piloto super bacana também, né? De repente trazer algo que o pessoal trouxe e aí a gente encerra com esse incentivo. Ai, foi tão lindo os depoimentos. A gente recebeu um depoimento que me marcou pra caramba, que foi, eu já tinha visto esses conteúdos várias vezes, mas parecia que eles não, que eu não conseguia entender, né? E aí fazer o curso, e a gente sempre estimula a pessoa a fazer com a mão na massa, né? Então, a ir pra cozinha com a gente durante a aula, logo depois da aula, né? E aí esse contato com o alimento e com o plantio foi uma coisa que para ela mudou a vida, assim. Ela exemplificou isso que ela passou a fazer o próprio caldo de legume, né? Então ela falou, nunca mais joguei nada fora, porque agora eu cozinho e aí eu pego o caldo e congelo o líquido e depois eu bato o resto e congelo o sólido mesmo para misturar nas sopas. Então ela falou, não desperdiçar mais nada de comida foi incrível. E aí trazer, né, que o plantar, ele trouxe para ela uma vontade de mais. Ela falou, agora eu sou a rainha do sacolão, antes eu não entrava lá, né? Então essa conexão e esse poder, né, que dá de fazer o próprio molho de tomate, de fazer o próprio caldo de legume, né? E de você ir dependendo cada vez menos do externo, né? E tendo essa autonomia de saber fazer, e só ir recorrer a alguma coisa já pronta quando precisa, e às vezes precisa, né? E o que a gente traz no pé de feijão é muito esse equilíbrio. A gente sabe que tem Sim. semana que a sua vida vai estar louca e que talvez você vai precisar contar com alguma coisa pronta, né? E tudo bem, porque a gente come 3 vezes por dia, no mínimo 7 vezes por semana, né? Se você tá em 6 dias, 5 vezes se você tá em 6 dias na semana, super legal, e um dia é melhor um exército de imperfeitos, né, do que um nicho de pessoas que realmente, né, tem uma alimentação perfeita e tudo incrível. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, esse depoimento especificamente do caldo de legume foi muito lindo, porque essa pessoa já tinha participado, é a Fabi, posso até contar aqui, a Fabi Araújo, ela já tinha participado de várias oficinas do Pé de Feijão. E aí ela ter trazido que, assim, às vezes ela escutava e falava, mas acho que ainda não tô no momento. E aí você vê que tem hora que vai, sabe? Que você vai levando a informação, às vezes você pega um pedaço, mas não pega o outro, né? Então você sempre estar exposto a esse conteúdo e sendo envolvido nele, e agora na pandemia a gente consegue estar muito mais próximo, né? Antes ela fazia uma aqui, outra ali, né? Agora não, agora foi contínuo. E aí esse poder estar junto e dar essa confiança foi lindo de ver o processo dela. E outros, né? A gente recebeu agora uma colheita de beterraba da jornada, né? E aí mostrando os filhos correndo, colhendo a beterraba, a primeira vez que tiveram essa experiência, então, de fazer com as crianças.
E aí ele falou, e agora eles querem montar a composteira, que nem estava dentro do programa, né? Então, começar a despertar nisso, né, nas crianças, de, pô, por que que a gente vai jogar comida fora se a gente pode ter a composteira, né? E aí é isso que eu falo da jornada, né? A gente acha que você pode começar por qualquer aspecto, né? Então, se você que está assistindo ainda não faz alguma coisa, não tem problema, né? Se você pensa em plantar sua própria comida, ou em comer melhor, em fazer escolhas mais saudáveis, ou em compostar, por qual desses você está mais inclinado a começar? Ou em Começa não, pelo que é mais fácil. o 10% da alimentação produzida no mundo, 10% é muito, né? É desperdiçado na nossa casa. Isso seria suficiente para a gente alimentar todos os famintos do mundo, que estão em Sim. regiões, né? Estão em outras regiões. Mas, entende? Percentualmente, a gente está jogando fora aquilo que levaria segurança alimentar para pessoas que estão desnutridas e morrendo todos os dias de fome. É É, acho muito que esses dez por importante, cento é tipo 41 toneladas, assim, é uma coisa muito grande, né? A muita. gente... E eu espero realmente que as pessoas que faz, assim, que essa pessoa aproveite muito o curso, porque eu queria muito fazer, não vou fazer por falta de tempo mesmo, mas assim, com dor no coração, porque tem muita coisa que você falou que eu fiquei com vergonha aqui, entendeu? Tipo, frutas, né? Você consome só frutas que são da região? Não, eu compro tâmara para levar de lanchinho e tal. E, assim, entre a bananinha, que vem uma em cada embalagem, e a tâmara, eu fico na dúvida, às vezes eu compro. Aí tem muita coisa que você falou, sabe? Tipo, eu ainda desperdiço muito, porque eu faço tudo. Tudo na minha casa é eu que faço. Há 10 anos eu não tenho uma faxineira, assim, na vida. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender, porque você vai começando a fazer mais rápido quando você tem mais experiência. Mas eu acho que ainda desperdiço muita coisa. Tipo, ontem mesmo um amigo meu postou um leite de melão, de semente de melão. Eu nunca fiz. Eu tô começando a fazer vinagre com as cascas. Sabe assim? E cara, você vai fazendo e você fala, meu, que lindo. Sabe? Tipo, aí você passa como um tônico, eu passo no cabelo, eu passo um monte de coisa. Então, assim, a gente precisa se libertar um pouco dessa indústria e ver que não é que você não precisa ser dependente, addict, assim, né? Então, você É isso. pode comprar uma coisa ou outra, porque sim, como você falou, eu compro algumas coisas, eu me dou, e com todas as dores das embalagens, mas tem dia, gente, que não dá, né? Mas você pode se libertar, você não ser, sabe, 100% dependente. Você sabe que você pode fazer e tem aquele dia que você quer comprar ou que você precisa e tal. Então, eu realmente espero que a pessoa curta muito e quem puder, acesse. E é isso, vai terminar. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada, Dani. Foi muito gostoso e feliz de estarmos juntas aqui. Igualmente. Boa noite para todo mundo. Façam um caldinho de legumes que está no. Eu mandei para vocês na newsletter. Ou é só acessar o perfil do Pé de Feijão que está lá a receitinha, tá bom? Vem lá. Beijão! Beijo, tchau.